iniciar nosso trabalho essa noite. Vamos começar orando para que Deus possa nos dar a sua graça, nos cobrir com teu sangue precioso, que a nossa vida seja vida abençoada, que Deus faça presente nesta noite, que tudo que tem aqui para se resolver, para que Deus venha falar conosco através da sua serva. Todos estão me ouvindo, não estão? Fazendo um sinalzinho aí, um sim, a mãozinha. Ok. Vamos orar ao Senhor, viu? Senhor Deus, em nome de Jesus, eis aqui diante do Senhor para agradecer ao Pai amado por mais um dia de vitória que o Senhor tem nos concedido. Obrigado, meu Pai, porque sabemos que em tudo somos mais que vencedores pelo Senhor que tem nos amado. Nesta noite, Senhor amado, nós queremos apresentar ao Senhor nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar de uma forma toda especial. Apresentamos ao Senhor nossa família, apresentamos ao Senhor este dia que o Senhor nos concedeu na tua paz. Obrigado por tudo, obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, meu Senhor, por ter cuidado das nossas vidas. Muito obrigado pela tua presença que é real em nossas vidas, Senhor. E nesta noite nós queremos pedir a tua bênção, Espírito Santo, e queremos que o Senhor fale conosco através da tua serva, Senhor, que ministrará para nossas vidas. Nós queremos entender o propósito do Senhor e saber o que o Senhor tem a mais para nós, ó Pai. Porque nós estamos no meio de missões. E nesse mês, ó Pai, queremos ouvir o Senhor nos ensinar, nos orientar, trazer algo novo para nossas vidas, trazer o refrigério para a nossa alma. Ó Pai amado, continua conosco em nome de Jesus, nos abençoando, nos guardando, nos renovando, restaurando as nossas vidas e nos fazendo mais que vencedor em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Eu quero convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia, em 1 Coríntios 15, 1 Coríntios 15, glória a Deus, 36. Só um versículo para a nossa meditação nesta noite. 1 Coríntios 15, 36. Que nos diz assim: insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. O que semeais não nasce, se primeiro não morrer. O nosso tema é muito importante. Ele nos fala sobre povos, tribos e nações. Há uma semente na terra. E lá está em João, né, que está falando para nós sobre o nosso tema. E se nós não semearmos e a semente não morrer, não vai haver nova vida. Foi assim que Jesus fez. Ele morreu pelos nossos pecados e ele ressurgiu para que nós hoje tivéssemos vida e vida em abundância. E nesta noite, irmãos, nós louvamos ao Senhor pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu poder infinito. Mas eu não quero conversar muito, porque eu quero ouvir a minha irmã Aniele falar conosco. Ela que vai trazer a ministração do Senhor para os nossos corações. Então, através dela que nós vamos falar o que Deus tem que trazer em nossas vidas. Aguardar aqui um pouquinho ela entrar, viu? Aí, menina linda. Pai do Senhor. A paz, graça e paz, meu povo. Tudo bem com vocês? Amém. Aí está a menina que vai trazer a mensagem salvadora para nós, né? A mensagem de Deus. Amém. Nossa missionária. Já conversamos um pouquinho pela tarde. Está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem também? Estou ouvindo sim. Graças a Deus. Estou te ouvindo. E aí já conversamos um pouquinho. Eu quero apresentar, né? Ela ficou um período de tempo fora do Brasil
fazendo um trabalho maravilhoso de missões e evangelismo, né? E nós começamos nos identificando pelo nosso trabalho. Até um trabalho idêntico que eu fazia. Então, minha irmã, seja bem-vinda. Eu quero Obrigada. que você fale para nós, para todos nós, seu trabalho, porque eu anotei tudo aqui, mas hoje eu não quero falar, eu quero que você fale. E traga para nós, assim, como é o seu trabalho, como foi o seu trabalho, como Deus te chamou desde a sua infância, né, sua adolescência, o seu projeto de vida para novas vidas, aquilo que nós conversamos à tarde. A live é toda sua. Obrigada. Primeiro, eu quero agradecer pelo convite. É uma honra poder estar compartilhando aqui com vocês aquilo que Deus fez. Eu sempre costumo dizer que Ele fez na minha vida e através da minha vida, porque o trabalho de Deus é apesar de mim, não é porque eu tenho alguma coisa especial. E é um prazer poder compartilhar, abençoar todo mundo que está aí na live. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. E a minha intenção é que você saia dessa live incendiada pelo fogo, pela paixão por missões, por querer conhecer mais de Deus, por querer viver experiências novas com Ele e ter um tempo de intimidade ainda maior. Eu me chamo Aniele, tenho 25 anos, sou casada com um alemão, e o nome dele é Moité, e nós temos uma bebê chamada Helena, que acabou de completar 1 ano. Eu cresci num lar cristão, né? Minha mãe é católica, meu pai é evangélico da Assembleia de Deus, mas eu amo essa liberdade que eles nos deram, assim, tanto eu como meu irmão, da gente crescer e escolher qual igreja que a gente queria frequentar, porque igreja somos nós, né? E a gente teve essa... E acho que isso me ajudou muito a quebrar barreiras que a religião impõe, né, de se relacionar com as pessoas. E isso, para um missionário, principalmente transcultural, é fundamental, porque a gente nunca pode ser engessado pela religião, porque a partir do momento que eu vou para outra nação, eu vou me deparar com outra cultura, eu vou me deparar com outros costumes e que muitas vezes vai ser estranho para mim, né? E aí, o que é que acontece? Se eu não tenho essa predisposição de ter essa abertura para trabalhar com outras pessoas, num campo missionário transcultural isso não vai dar certo. Mas voltando para a minha vida, né? Desde pequena eu sempre tive muita fome, muito desejo de conhecer mais a Deus, né? Eu ia para a igreja e eu ouvia as pessoas contando testemunhos fantásticos e eu sempre dizia assim, meu Deus, eu quero viver isso, sabe? Eu sempre tive o desejo de viver coisas sobrenaturais com Deus. E o tempo foi passando. Com 6 anos, eu me lembro de estar no meu quarto orando. De vez de estar brincando, eu estava orando. E eu lia a Bíblia e chorava, eu sou muito emotiva, então eu chorava, orando, buscando a Deus, sabe? E eu achava lindo. O meu fone está descarregando. Deixa eu desconectar aqui para não perder vocês também, não perder de ouvir vocês. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Tá. E aí, o que foi que aconteceu? Nessas minhas idas e vindas com Deus, eu comecei a ter muitas experiências. De pequena, com 6 anos. Com 12 anos, eu fui batizada com o Espírito Santo. Com 16 anos, eu fiz a minha primeira escola profética. E eu sempre sonhei em fazer missões. Missões era uma coisa que sempre teve no meu coração. E eu comecei nessa escola, a gente teve uma ministração, e dentro dessa ministração, o missionário que estava pregando, ele disse assim, não se preocupe se nesse momento você vê bandeiras ou nome de nações, é porque Deus está te chamando para esse lugar. E no mesmo instante, abriu o nome Jamaica e essa bandeira linda aqui. E aí eu fiquei, nossa, Deus me deu uma nação, sabe? E aí eu fiquei super empolgada, né? Sempre tive um amor, uma quedinha pela África, mas para quem não sabe, a Jamaica fica no Caribe, América Central. E muita gente acha que a Jamaica fica na África, mas não, a Jamaica fica no Caribe. E aí, mas uma cultura totalmente africana, né? E a convicção que Deus me deu
que eu ia para aquela nação era tão forte que eu acreditei que eu ia naquele mesmo ano. Mas aí entra uma coisa chamada processo, que é o que eu quero falar com vocês nessa noite. Existe o processo de Deus nas nossas vidas e a gente não pode pular etapas. A gente precisa viver cada coisa, em cada momento, em cada tempo, assim como a palavra fala, para que a gente possa chegar em um lugar de maturidade e para que a gente possa desfrutar e dar tudo que a gente conquistou nessa jornada para aquele tempo. Porque todo o processo nos aperfeiçoa para algo específico. E assim foi. Eu passei quase 5 anos para poder chegar na Jamaica. E eu orava, eu intercedia, eu recebia palavras, eu me preparava, porque isso é algo muito importante. Você está indo para outra nação, você precisa aprender um idioma, você precisa romper com choques culturais, né? Então, houve esse preparo. Com 18 anos, eu fiz a minha ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado, né? E o prático foi no sertão, vivemos milagres, assim. Um deles foi que na cidade que a gente foi, em São José da Tapera, não chovia há muito tempo. E a gente orava direto em relação a isso. No dia que a gente foi para a cidade, a gente começou a cantar: faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Irmãos, um toró, não sei se vocês sabem essa expressão, mas um pé d'água caiu, lavou a cidade. E a gente ficou conhecido como a equipe que trouxe a chuva. Então foi a coisa mais fácil do mundo entrar na casa dos irmãos, das pessoas da cidade, para poder falar do amor de Jesus. Porque Deus ainda, além de lhe levar, Ele lhe dá a estratégia de como alcançar as pessoas. E essa foi a estratégia que Deus nos deu naquele tempo. Né? Outro milagre lindo que eu vivi nesse tempo, eu vou chegar na Jamaica, mas é porque são muitos milagres. Tem que trazer pra gente. É que eu sou alérgica a sol. Eu brinco dizendo que eu sou uma negra com esses problemas, né? Então, eu tenho alergia a sol. E eu não posso ficar muito tempo no sol. E eu fui para o sertão. Né? Aqui em Maceió, eu já comecei a ter muitos problemas na minha pele. Minha pomada era muito cara. E eu fiquei com autoestima muito baixa, porque o meu rosto era só mancha branca. E chegando lá no prático, a gente orou, perguntando a Deus se era para eu ir, porque eu ia para uma região ainda mais quente. E a gente orando, Deus disse que era. Eu falei, então, já que o Senhor se responsabiliza, estou indo. Quando eu cheguei lá, depois de um mês, os líderes da base foram visitar a equipe e a líder da base disse assim, a Jo: Anne, eu posso dizer que eu tô vendo um milagre. Nem em Garanhuns, que é de onde eu sou, minha terra é fria, o meu rosto nunca teve tão limpo, sem mancha nenhuma. Eu vi o cuidado de Deus em todo o tempo. E aí depois eu fui para Porto Velho. Eu fiz uma escola transcultural, que era para me preparar, né, para viver essa vida transcultural, né, que transcende a minha cultura. E foi quando, finalmente, eu consegui meu passaporte, meu visto em Brasília e fui embora para a Jamaica. Um pouquinho antes de eu chegar na Jamaica, as pessoas me perguntaram tanto o que era que eu ia fazer na Jamaica, porque Deus até então só tinha me mostrado a bandeira e o nome. E eu sou muito obediente. Se você disser vai, eu vou. Se Deus disser vai, eu vou. E eu não tinha algo assim tão claro do que eu ia fazer na Jamaica. Eu sabia que eu precisava ir. E as pessoas me perguntaram tanto que isso cresceu no meu coração. E eu fui para Deus, ok, Deus, o que é que eu vou fazer na Jamaica? E aí, uma coisa que eu não falei para vocês, que no dia que eu recebi o meu chamado, eu tive um sonho. E nesse sonho eu era fuzilada na Jamaica. E eu disse, meu Deus, eu vou morrer naquele lugar. E eu fui certa, sabe, assim, de que eu ia morrer, que deixei até carta para minha mãe e tal. Foi assim, que eu tava com muita convicção de que eu ia morrer lá, que eu ia passar o resto da minha vida lá. E quando chegou lá, eu entendi que realmente eu fui para morrer na Jamaica. Mas eu fui morrer para mim mesmo, eu fui morrer para os meus desejos, eu fui morrer para minha carne e eu fui viver para Cristo. Essa foi a experiência que eu tive. Assim que eu cheguei na Jamaica,
eu estava orando há quase 5 anos, como eu falei para vocês. Então, o meu desejo, eu sou muito evangelista, eu sou muito comunicativa. O meu desejo era ir para as ruas, era falar do amor de Deus, era orar pelas pessoas, era abraçar, era beijar, era amar as pessoas. Só que eu não tinha o inglês, né? Por mais preparo que eu tive, você só aprende uma língua na prática. Pode fazer o cursinho que você faça, você precisa praticar. E aí, a primeira semana foi muito difícil. Eu fui sozinha, né? Fui trabalhar com outra Jocum, mas eu fui sozinha como brasileira, né? E chegando lá, eu me desesperei porque eu não conseguia me comunicar. E eu fui para Deus e eu disse: Deus, eu acho que eu vou embora, porque eu não consigo, né? E aí Deus disse assim: eu, Deus, criei todas as línguas. Eu tenho todas as línguas. Se você me tem, você tem todas as línguas também. Escolha a que você quer falar. Eu disse: ok, então vamos começar pelo inglês. Em 3 meses, eu estava falando inglês. Em 8 meses, eu estava pregando em Patuá, que é o dialeto da nação. Como eu falei para vocês, eu fui fazer o prático do meu IEC, né, que é a escola de transcultural que eu fiz em Porto Velho. E eu tinha 2 anos para fazer um levantamento linguístico e tal. E nessa caminhada, eu fui convidada para pregar num acampamento da Wycliffe, que é responsável por traduções de Bíblia. E chegando lá, eu mostrei o meu trabalho para eles de coletar dados fonéticos, de estudar a cultura, né? Toda essa pesquisa antropológica que eu fiz também. E chegando lá, quando eles viram o meu trabalho, eles me convidaram, o próprio diretor me convidou para fazer parte da equipe da Wycliffe para traduzir o Velho Testamento da Bíblia, porque eles já têm, esse aqui é o Novo Testamento em Patuá, né? E aí essa é a língua nativa deles. E aí eles me convidaram para fazer parte da equipe de tradução do Velho Testamento. E eu fiquei muito honrada, muito lisonjeada. Isso para uma missionária que quer seguir carreira seria, sabe, perfeito. E aí eu toda empolgada, é isso, é isso, é isso. Deus chega para mim e diz: não é sobre você. Não é sobre o seu nome, não é sobre você ser conhecida. É sobre mim, é sobre o meu nome ser conhecido. E eu podia ter aceitado e ter ficado na Jamaica, ninguém nunca saberia que eu estava fazendo a minha vontade, até porque Deus me mandou para aquele lugar. Mas não existe nada melhor do que você estar no centro da vontade de Deus e sendo guiada pela vontade e o direcionamento do Espírito Santo. E aí eu recusei aquele convite, né? E logo em seguida eu fui para a Alemanha. Mas antes de chegar na Alemanha, eu quero contar coisas específicas que aconteceram naquele lugar, né? Eu não marquei a hora que a gente entrou. Foi 5 minutos depois de... Sim. Foi? Foi. Aqui nesse botãozinho, irmã, não sei se a senhora sabe, onde está escrito ao vivo, né? Se a senhora clicar, vai mostrar exatamente os minutos que a gente tem de live. Tá? Porque aí fica mais fácil da gente ter uma noçãozinha. Tá faltando 10 minutos, 20 minutos, para eu me basear no tempo que eu tenho. Se a senhora quiser, pode clicar aí, que aparece. Para mim não aparece não, é porque a senhora tá levando a live, aí aparece. Aí em cima na tela tem ao vivo. Ok. Pronto. Pronto? Tá, vamos seguir. Uma das coisas, alguns dos ministérios que eu trabalhei na Jamaica foi o Homes of Hope, né? A gente constrói casas para moradores de rua em uma semana de madeira. Não moradores de rua, desculpa. Pessoas com muita baixa renda, né, que moram em casebres. Então, a gente dá uma casa digna para eles. Eu trabalhei também em outra base da Jocum na Jamaica, em outra parte da ilha, em uma parte mais alta da ilha. Eu trabalhei dando reforço de matemática, porque era uma escola fundamental, e aí eu ficava dentro da sala, então eu ficava ouvindo inglês e eu ia aprendendo inglês,
enquanto eu podia ajudar as crianças com matemática, porque era uma coisa que eu dominava, né? Trabalhei muito tempo no housekeeping, que é o Ministério da Limpeza, né? Uma coisa que eu vou dizer para você, vai ser missionário? Se acostume em lavar a banheira. Porque todo mundo começa por ali. Nem se preocupe, né? E fiz outras coisas, evangelismo, né? Dei seminários, trabalhava um pouco na comunicação também. Foi um tempo muito bom, mas algumas coisas específicas que eu vivi, eu acho que as palavras que mais me pegaram durante esse tempo foi o entendimento da minha identidade em Deus, de quem eu sou. Eu tive o entendimento de que muitas pessoas conhecem Deus, né? Para vocês terem noção, a Jamaica, 60% da população da Jamaica é cristã. E quando eu fiquei sabendo disso, evangélico, não é só cristã, é evangélico. Quando eu fiquei sabendo disso, eu disse, Deus, eu tô indo para uma nação que é praticamente cristã, mais da metade da população. O que é que eu tô indo fazer lá? Né? E o entendimento que Deus me deu é o seguinte: muitas pessoas conhecem Deus, e quando a gente conhece Deus, né, e a gente se submete, nós somos servos de Deus. Existe algum problema em ser servo de Deus? Não, problema nenhum. Mas a partir do momento que eu entendo que Deus, além de ser Deus, é o meu Pai, aí eu deixo de ser serva e me torno filha. Entende? E é isso que Deus quer. Deus não quer ser o seu patrão. Deus quer ser o seu pai. E a partir do momento que eu entendo isso, a minha configuração de como eu me relaciono com Deus muda. Porque eu não trato meu pai como eu trato meu patrão. Porque para falar com meu patrão, eu preciso bater na porta, eu preciso perguntar se eu posso entrar. Mas com o meu pai, eu posso abrir a porta e pular no colo dele. E é esse nível de intimidade que Deus quer que a gente tenha com ele. Sabe? E aí foi quando Deus me respondeu assim: eles me conhecem como Deus, mas você me conhece como Pai. E é isso que eu quero que você apresente a eles. E eu falei tanto dessa paternidade de Deus que revela a minha identidade de filha, que quando eu fui embora para a Alemanha, né, e teve uma despedida, todo mundo se referia a mim, a menina, a garota identidade, né, a filha de Deus, de tanto que eu falei sobre isso. E eu orei muito em relação a isso, porque para a gente entender historicamente, a Jamaica ela foi colonizada pelos espanhóis, e aí os espanhóis procuraram ouro e não acharam, né? A Jamaica é rica em outras coisas, mas não em ouro. O que é que eles fizeram? Eles deixaram muitos escravos na ilha da Jamaica e seguiram viagem. Abandonaram eles. Então, existia aí na história uma orfandade muito grande, uma ferida muito grande, né? Uma rejeição enorme. E aí, logo em seguida, vieram os ingleses e colonizaram a Jamaica. Mas essa ferida não foi curada. E quando eu estava perto do final do meu tempo lá, Deus me deu uma visão e ele me mostrou que que a Jamaica era a menina dos olhos dele e que ele era a muralha de fogo em proteção da ilha. Eu não tinha entendido essa palavra até ficar sabendo que um furacão estava indo para atingir a ilha. E eu estava lá. O furacão era nível 5. Isso significa que o furacão se movia, né, a 5 km por hora. Isso é super devagar. Mas o olho do furacão dentro, né, o movimento de rotação que ele fazia, se movia a 256 km por hora. Isso é um liquidificador ligado. Isso significa que ele vai destruindo tudo bem devagarinho, bem lentamente. Do satélite, quando a gente olhava, o furacão era maior que a ilha. E ele estava indo para ir pegar a ilha bem em cheio. E aí Deus me deu essa visão pra gente, de que ele era a muralha de fogo em proteção, em volta, né? A muralha de fogo e proteção em volta de Jerusalém, que ele estava falando sobre a Jamaica.
E aí a gente começou a orar e Deus me deu o direcionamento da gente ir em todas as parishes proclamar quem ele era, né? Que ele era essa proteção de fogo. E a gente foi. E o interessante a gente se juntou com a Jamaica House of Prayer, que é a casa de oração da Jamaica, e a gente orou, outras pessoas se juntaram à equipe, foram 2 dias e meio de caminhada, né? Tem todo esse percurso em vídeo no meu canal no YouTube. Quem quiser acompanhar, dá uma olhada lá nas outras coisas também, porque são muitas histórias. Todo mês eu gravava um vídeo falando o que Deus tinha feito. Então lá no YouTube é só colocar meu nome, Aniele Débora. E em cada parish que a gente chegava, parish é meio que o estado, sabe? Porque como é uma ilha, não tem a divisão de estado, né? E as parishes a gente chegou lá e cada uma Deus deu uma palavra específica. Foi lindo, 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 lindo. E 2 delas que mais me marcaram foi em relação a isso, né? Quando a gente chegou em Spanish Town, foi a primeira cidade que os espanhóis chegaram, uma das jamaicanas teve o entendimento de que a nação jamaicana precisava perdoar os espanhóis por essa orfandade, né? Por essa rejeição. Porque até hoje os jamaicanos sofriam com essa questão de paternidade, com a falta da paternidade. E aí foi muito lindo quebrantar, o liberar de perdão, sabe? Eu acredito que mudou muita coisa, né, na ilha. E ela, como jamaicana, ela tinha autoridade para fazer isso. Eu não. Né? Então, o meu papel era exatamente esse, fazer com que as pessoas entendessem a autoridade que elas tinham, né? E chamar a existência aquilo que estava no reino dos céus liberado para aquele povo, só que eles não conseguiam tomar posse. Outra coisa, antes de eu ir para essa viagem, é que sempre que eu orava, eu via um trono vazio. E eu dizia, Deus, por que o Senhor não está se sentando no seu trono? E Deus dizia assim, eles não deixam. Eles colocaram outra coisa no meu trono para ser adorado. E eles acham que estão me adorando. Entendam, gente. Quando eu falo isso aqui, não é que todos os jamaicanos eram dessa forma. Óbvio que tinha os remanescentes, né? Mas, como eu falo para você, em uma população que 60% é cristã, e você vê o que vê acontecendo, alguma coisa estava errada, né? Não condiz com o que era para ser. E aí, a gente foi em outra parish, chegando lá, um dos grandes problemas que a Jamaica enfrenta são guerras entre gangsters, né? Tem muita gente morre muita gente morre em troca de tiro, né, entre as gangsters. E inclusive um amigo meu, Daniel, faleceu, né, foi assassinado. Ele estava no lugar errado na hora errada. E aí, o que foi que aconteceu? A gente chegando nesse local, a gente começou a orar e Deus me deu uma palavra. A palavra era surrender, né? Que é se render, se entregar. E eu me emociono porque a gente começou a orar e começou a cantar, né? Tem um hino que diz I surrender, que em português a versão é eu me rendo. E foi tão lindo o que Deus fez. Acho que cerca de 20 minutos a gente orando, meia hora a gente orando em relação a isso. O telefone da gente toca e um amigo nosso que trabalhava na polícia falou: vocês não vão adivinhar o que aconteceu. Um dos maiores gangsters, né, da Jamaica, ele se rendeu, ele se entregou para a polícia. Isso é o tipo de coisa que o Deus que eu sirvo faz, que é fora dos padrões humanos, fora do normal, fora da lógica, né? E é muito lindo poder fazer parte dessas aventuras, desses milagres que Deus faz, né? De poder pertencer a um Deus desse. E aí, chegando na última parish, a gente estava bem cansado. Foi um tempo de guerra espiritual muito grande. Foi um tempo de cansaço físico, né? A gente estava jejuando também. 2 dias e meio dentro de um carro. Não é brincadeira. E aí, a gente
chegou no último lugar. Eu abri a porta e eu já fui me jogando assim, né? Como eu falei, a Jamaica é no Caribe e o mar caribenho é lindo, 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 lindo. E eu me deparei com aquela imensidão azul, o sol brilhando, e eu já fui chorando, agradecendo a Deus por Ele ter me confiado, né, esse desafio. E vocês não têm noção da quantidade de coisas que aconteceram, porque em Jocum todo mundo paga para trabalhar, né? A gente paga para trabalhar. Inclusive os líderes, todo mundo contribui, porque é uma ONG, é uma organização, e para que funcione, todo mundo precisa colaborar. E depois de 2 anos, praticamente só limpando banheiro e lavando panela, a liderança mudou e eles entenderam o que eu estava querendo fazer. E eles disseram, Anny, para a gente honrar esse trabalho que você tem tido aqui, a base vai pagar a sua viagem para você ir ao redor da ilha. Isso não acontece em Jocum, normalmente, né? A não ser que seja um direcionamento de Deus. E eu vi que era Deus em todo o tempo. E aí, quando eu cheguei no último lugar, nessa parish, que eu me joguei, a coisa mais linda que eu acho que eu já vi na minha vida foi um grande e gigantesco trono, sabe? E Deus sentado, dizendo, eles me devolveram o meu lugar. Aleluia. E foi a coisa mais linda que eu pude ver, porque esse é o propósito da minha vida em relação às pessoas, né? É mostrar para eles aonde eu encontrei a paternidade, é mostrar para eles aonde eu me achei, porque eu achei a minha identidade de filha no pai. E é isso que eu quero mostrar para as pessoas, seja na Jamaica, seja na Alemanha, seja aqui em Alagoas, seja no Sertão, seja no Agreste. Foi para isso que ele me chamou, para mostrar às pessoas que elas são filhas, sabe? E grandes coisas fez o Senhor naquele lugar, né? Logo em seguida, eu saí da Jamaica e eu fui para a Alemanha. E aí começou um processo de Deus trabalhar dentro de mim. Eu estava aproximadamente 5 anos em missões em tempo integral e eu estava muito cansada, né? Eu estava começando a entrar em um ativismo, fazer. E estava começando, o fazer estava começando a ser mais importante do que o ser, né? E isso não pode acontecer nunca, porque se você você faz. Mas nem sempre, quando você está fazendo, você está sendo, né? E aí, nesse processo, eu já fui para a Alemanha dizendo, vou trabalhar com os refugiados. Foi bem na época que os refugiados tinham chegado na Alemanha. E aí Deus disse, vai não. Vou abrir uma célula. Vai não. Vou trabalhar com os brasileiros que moram na Alemanha. É tempo de cuidar de você, Aniela. E é uma coisa que eu quero frisar aqui. Vocês têm trazido muitos missionários para falar, né? Inclusive, a gente está no Setembro Amarelo, né? Que é uma campanha contra o suicídio. A gente tem visto muitos pastores se suicidando, né? Alguns missionários. E eu quero dizer para você, igreja, cuide dos que cuidam de todos. Porque a gente está aqui, a gente está sempre cuidando de alguém. E às vezes, infelizmente, a gente acaba esquecendo de cuidar da gente. Então, cuide dos que estão cuidando. Cadê aquele missionário? Ou ele tem só postado coisa de trabalho? Você tem percebido que ele não tem tirado férias, não tem descansado, né? O assunto dele é só trabalho. Ou você nunca mais viu? Vai atrás, procura, pergunta como tá de verdade. Né? O missionário, ele é uma pessoa e ele gosta de receber mensagem e você perguntar realmente querendo saber se ele está bem. Porque, infelizmente, muitas vezes a gente vai para o campo e a gente é lembrado como um missionário que está lá, o super-herói. Mas existe uma pessoa cheia de emoções, cheia de saudades, sabe? Cheia de conflitos e que precisa de ajuda emocional. Né? E eu tô falando vou começar a falar sobre isso no Instagram da base, da Jocum. E a gente, como igreja, a gente precisa despertar para isso. Para cuidar dos nossos pastores, para cuidar dos nossos missionários,
né? Pessoas que estão na linha de frente, porque tudo bate na gente. E a gente precisa desse suporte, a gente precisa desse cuidado. Se alguém tiver alguma pergunta também, pode escrever aqui, tá? Alguma curiosidade sobre as escolas que eu fiz, para a gente poder interagir, eu não ficar só falando. Mas falando que é bom. E aí, quando eu cheguei na Alemanha, eu tirei esse tempo sabático para mim, né? E foi quando eu consegui abaixar a voz da minha alma, que estava, quer dizer, a voz da minha alma que estava gritando, 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 ativismo, fazer, 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 que eu comecei a perceber o quanto que eu estava ferida, o quanto que eu estava cansada, né? E foi um tempo de muito cuidado mesmo de Deus, onde ele começou a me mostrar muitas coisas. E uma das coisas que Deus trouxe à tona foi a questão de que eu tinha sido abusada na minha infância. E foi muito pesado, né? Vinha aquela memória, aquela lembrança, os sentimentos. E eu entrei em desespero. Eu acho que eu entrei em depressão naquele tempo, né? Eu chorava por tudo. Muitas coisas vieram à tona, né? E eu fui para Deus, porque era a única pessoa que eu tinha e eu sei que eu posso contar com ele, né? E nesse processo eu fiz outra escola na Alemanha de missões e numa ministração, na verdade numa palestra, porque eles, né, emocionalmente é uma cultura muito menos calorosa que a nossa, né? Então a mulher estava dando uma aula, literalmente, como identificar um abuso infantil em uma criança. E eu comecei a chorar loucamente, né, por conta das memórias. E no final, uma mulher que trabalha com isso veio conversar comigo e ela disse: Anne, olhe para a situação. Você consegue enxergar Deus? O que é que você vê? E eu fechei meus olhos e eu disse: não, eu não consigo ver Deus. Eu me vejo pequena chorando. Ela disse: o que é que essa criança quer? Eu disse: eu acho que ela quer um abraço, porque eu nunca contei isso para ninguém, né? E ela disse: então abrace ela. E aí eu fechei os meus olhos e eu voltei naquela cena e eu me abracei, né? Abracei a minha criança interior. E aí na hora que eu abracei, ela desapareceu. E foi exatamente... foi nesse exato momento que o Espírito Santo falou comigo. E ele disse assim: havia uma criança dentro de você. E uma criança não gera. Para vocês entenderem, eu já estava casada há cerca de 1 ano e meio. Eu tinha sido diagnosticada com endometriose. Para quem não sabe, se você tem endometriose, é muito mais difícil você engravidar. E eu já estava tentando há um bom tempo, e há mais de 1 ano, e nada de conseguir engravidar. E aí, depois disso, eu voltei para o Brasil. Eu encontrei com a pessoa que me abusou. Obviamente que foi por um direcionamento de Deus que eu segui, né, que eu fiz o que eu fiz. Eu cheguei para a pessoa e disse assim: hoje você tem filhos. O que você faria se alguém abusasse dos seus filhos? E aí a pessoa disse assim: eu acho que eu matava. Eu disse: você lembra que você abusou de mim? E a pessoa começou a chorar e eu disse: não, eu não estou aqui para acusar você. Não estou aqui para dizer para as pessoas o que você fez. Eu estou aqui para dizer que eu te perdoo, que Deus te ama e eu também. Amém. A pessoa começou a chorar ainda mais e disse que também tinha sido abusada, porque normalmente é um reflexo, né, de pessoas que foram abusadas, e se não tratar. E eu disse: então vamos orar, repreender, quebrar isso na sua vida e na vida dos seus filhos, para que eles não sejam alcançados por essa maldição, né? Nós oramos, foi um peso espiritual muito grande, né? Tinha muita gente orando por mim naquele momento. Deu tudo certo, graças a Deus, né? Repito, fiz isso com um direcionamento de Deus, né? Não foi porque me deu vontade. E a partir de então eu tenho usado esse testemunho para abençoar a vida de pessoas, trazendo liberdade, né, em relação a isso. Voltei para a Alemanha e era final de novembro e meu aniversário é em dezembro. Eu disse a Deus: eu quero... todo ano eu sempre peço um presente a Deus, né? Assim como toda filha,
pede um presente ao pai, eu pedi um presente ao meu pai, eu disse, esse ano eu quero um filho, né? E aí chegou o tempo de eu fazer o teste e deu negativo, mais uma vez. E aí eu fiquei muito triste, né? Porque ia chegar o meu aniversário e eu não tinha engravidado ainda. E aí o Espírito Santo disse assim, ainda não é o seu aniversário. Né? E eu disse, mas biologicamente não dá mais tempo para o negócio acontecer aqui. E aí deixei para lá. No dia do meu aniversário, fiz uma pequena comemoração. No outro dia, quando eu acordei, eu disse, amor, vai comprar o teste para eu fazer? E aí ele disse, eu tô cansada, a gente ficou até tarde, né? Com os irmãos. E aí quando foi no... Aí eu, ok, saí, fui ao banheiro. Quando eu voltei, ele estava sentado na cama, com os olhos desse tamanho. Eu disse, o que foi, menino? Aí ele disse, você já leu o versículo do dia? Eu disse, não, ainda não. Aí quando eu olhei, estava escrito assim, ela está grávida e dará à luz a um filho. Aí eu, precisa fazer teste mais não, eu sei que eu tô grávida. E aí, Aleluia. fiz o teste, deu positivo. Eu não sabia se eu chorava, se eu me jogava no chão, se eu cantava, sabe? Eu vi Deus me curando de dentro para fora, né? E esse processo de cura que eu quero levar para outras pessoas, porque o perdão, ele é libertador, né? Você vai entender quando chegar lá na frente que o carcereiro da sua cela era você. Não foi a pessoa que lhe fez mal. Não foi a pessoa que lhe abusou, que lhe feriu. Não. Você é o carcereiro da sua cela. A partir do momento que você libera perdão, se perdoa, porque muitas vezes a gente se sente culpado por algo que aconteceu, a culpa não é sua, né? Quando a gente libera esse perdão, a gente encontra uma liberdade. E a partir do momento que eu sou livre por dentro, nada pode me aprisionar por fora. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que a gente está de tempo? Estamos com 43 minutos e 29 segundos. 43. Eu acho que eu quero... Não sei se chegou alguma pergunta aqui, mas acho que eu não vi nada não de pergunta. Eu quero finalizar esse tempo falando sobre o processo da flecha, né? Eu acredito que nós somos flechas na mão do arqueiro e eu espero que dessa igreja, dessa live, da nossa nação, saiam muitas flechas para alcançar nações. E eu quero dizer que antes de você ser lançado, existe um processo para ser feita a flecha, né? Primeiro que é muito aleatório, você vai buscar um graveto para fazer uma flecha. Então pode ser qualquer pessoa, né? Você, às vezes as pessoas perguntam por que isso aconteceu na tua vida, Niele? Porque Deus me escolheu, sabe? Eu sou de Garanhuns, interior de Pernambuco, né? Eu moro numa rua que se chama eu morava numa rua que se chama Rua das Tabocas. Eu dizia, porventura pode sair alguma coisa boa da Rua das Tabocas? Glória a Deus. E Deus me escolheu. Eu sou filha de uma professora com um soldado de polícia e Deus me escolheu. E aí ele vai, chega lá, pega um gravetinho, né? E começa o processo. O graveto, ele precisa ser flexível, mas ao mesmo tempo ele precisa estar seco. Isso significa que ele precisa estar morto. Verdade. Sabe? E se o graveto não tiver seco o suficiente, ele vai precisar passar pelo fogo. E o processo do fogo é um processo que nos purifica, que traz o nosso melhor, a nossa essência, né? O ouro, quando ele vai para o fogo, ele traz a essência dele, o melhor dele, o brilho dele para fora. E aí no fogo Deus vai começar a secar, até que a gente esteja no ponto. E aí ele acabou o processo doloroso? Não. Aí ele vai pegar uma faquinha e começa a tirar todas as ondulações da madeira, né? E aí ele começa a limpar e tirar tudo aquilo. Sabe por quê? Porque aquelas bolinhas, aquelas imperfeições da madeira, se a gente atirar dessa forma, ela vai fazer a gente errar o percurso e errar o alvo. E sabe o que é que nos faz errar o alvo? É o pecado.
E aí Deus vem nos limpando, vem nos tratando, até que a gente fique lisinho, mas o máximo possível. E aí, normalmente, flechas artesanais, ela tem penas atrás, né? Não sei se vocês já perceberam. E normalmente são 3 penas. E aquelas penas, elas servem para dar direção à flecha. Eu não sei vocês, mas eu sou guiada pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí vamos para a ponta, né? Quanto mais fina a ponta, mais ela vai ficar cravada no alvo, mais ela vai acertar o alvo, né? Então não reclame se Deus estiver afinando a sua ponta. Porque quanto mais fininho ele deixar, mais você vai cravar naquele alvo. E aí a flecha finalmente está pronta. Deus vai me usar. Passei por esse processo, esse sofrimento, né? Todo esse processo de amadurecimento, né? É como eu estou me sentindo agora, né? Deus vai me usar. O que é que ele faz? Ele pega você e guarda você na aljava. Porque existe um tempo e um momento certo que ele vai te usar. Verdade. Verdade. E aí você fica olhando as flechas que já foram lançadas. Não, não olhe. Aproveite o seu tempo, escondidinha, guardada, protegida. Sabe por quê? Porque quando Deus nos revela, além dele nos mostrar para as pessoas, o inimigo também vai saber quem somos. Sim. Né? Eu costumo dizer, por que foi que Faraó mandou matar todas as crianças da mesma faixa etária? Que o inimigo usou Faraó para fazer aquilo. Porque ele não sabia quem era Jesus. Senão mandava matar Jesus. Sou Jesus. Porque Deus revelou Jesus no batismo, quando ele disse, esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado. Sim. Né? Como diz meu pastor, era o filho do Zé. O Sim. improvável. E aí, a partir do momento que Jesus foi revelado, qual foi a primeira coisa que aconteceu com Jesus? Ele foi para o deserto ser tentado. Porque o inimigo sabia quem ele era agora. E a partir do momento que Deus lançar você, o inimigo vai saber quem você é. Então, aproveite esse tempo que você está escondido. Porque quando ele lhe lançar, não só as pessoas vão saber quem você é. E aí, ok, Deus me pegou e vai me Glória a lançar. Deus. Só que antes dele lançar você, antes de você ir lá para frente, acertar o alvo, ele primeiro puxa você para trás. Eita, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Ai, que presença maravilhosa, Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Glória a Deus. E aí ele puxa você para trás. E eu tô me sentindo nesse momento, sabe? Quando a corda vai estar já estourando, tá já apocando. Só que eu tava conversando isso com a minha pastora e ela disse assim, se ele puxou demais, é porque o seu voo é longe. Aleluia. E a minha palavra para vocês hoje é descansa. Você está guardado na aljava do Senhor. No momento certo, Ele vai te pegar e Ele vai te lançar. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor escolhe os improváveis. Obrigada porque o Senhor escolhe aqueles que ninguém deu nada, Deus. Obrigada porque existe um processo. Obrigada porque o Senhor trabalha de dentro para fora. Obrigada porque o Senhor é lindo. Obrigada porque o Senhor nos usa. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não é só o nosso patrão, o Senhor é o nosso Pai. Obrigada, Deus. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pela sua provisão. Porque em todos esses anos em missões, eu nunca dependi de pessoas, eu dependi de ti. Nunca faltou pão na mesa. Nunca faltou a provisão, Senhor. Nunca faltou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me abençoou a ponto de eu poder abençoar outras pessoas. E é essa provisão que eu quero chamar sobre a tua igreja. É essa provisão que eu quero chamar sobre os irmãos.
que eles possam entender que é um prazer, é um privilégio poder abençoar missões, poder ofertar em missões, poder contribuir na vida dos missionários. A igreja precisa entender que o missionário não foi chamado para passar fome, que o missionário não foi chamado para passar necessidade. Porque o missionário, antes de ser missionário, ele é filho. E filho merece o melhor. O Senhor nos chamou para comer do melhor da terra, para possuir o melhor da terra. E eu quero que a igreja tenha essa visão, Senhor. Tenha esse entendimento de dar o melhor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero te agradecer por essa igreja. Eu quero te agradecer por essas pessoas que estão na live. Eu quero orar para que o Senhor possa incendiar esses corações, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que as pessoas tenham esse entendimento de que a partir do momento que eu te conheço, eu tenho uma responsabilidade de te fazer conhecido, Jesus. Sim, Pai. Eu oro por intimidade, eu oro por crescimento no quarto, no secreto, Senhor. Eu oro por experiências. Eu oro por experiências, Senhor. Em nome de Jesus. Eu oro por revelação da tua palavra. Em nome de Jesus. Glória. Em nome de Jesus, Pai. Em nome. Seja feita a tua vontade, hoje e sempre. Amém. Amém. Para finalizar, eu lembrei de um pedaço da história que eu comecei e não terminei, que foi falando sobre a paternidade de Deus na Jamaica. Eu estava fazendo o meu trabalho e eu estava sozinha no meu quarto, até que passou um vulto, uma criança, um menino. E ele não tinha olhos, estava descalço. E eu não tive medo na hora, eu não tive reação, na verdade. Eu fiquei sem entender o que era aquilo. E aí Deus me disse assim: esse é o espírito de orfandade que assola esse lugar. Mas o espírito de filha que clama Abba Pai, que está em você, é o que vai combater isso. E foi lindo poder ver as pessoas entenderem que Deus, além de Deus, é Pai. E hoje eu afirmo que a nação jamaicana não é órfã. Ela tem um Deus e ela tem um Pai. E vocês também têm um Deus e têm um Pai. Louvado seja Deus. Amém. É bom demais. Amém. Minha querida, Deus te abençoe. Deus te abençoe em dobro. Né? Para aquilo que Deus ministrou aos nossos corações. Assim, como eu disse a você de tarde, a gente se identifica pelo trabalho que a gente faz. Né? Eu amei ter conversado com você. E hoje eu desejo que o projeto de Deus na sua vida se realize. Né? Amém. Que você trabalhar com esses jovens, o trabalho da maçonaria, que seu esposo trabalha, para construir, levar o aprendizado e que eles possam, através desse trabalho, ganhar vidas. Né? Porque Deus sabe trabalhar, né? Usa como instrumento para ganhar vidas. E esses jovens que vocês vão capacitar em nome de Jesus, eles vão ser instrumento para ganhar vidas através das suas profissões. Eu creio nisso. Amém. Isso é... Eu nem falei dos nossos projetos. A gente tem quanto tempo, irmã? Já acabou, será? Nós temos ainda 5 minutos. 5. Então dá tempo. Fale rapidinho. Hoje a gente está aqui em Jocum, Maceió, né? E a minha ideia, eu estou trabalhando com a comunicação da base, até porque minha bebê ainda está pequenininha, né? Está com 1 ano, então ela é meu ministério principal, minha família. E aí eu estou conciliando com o trabalho da comunicação da base. E a minha ideia é começar um projeto para trabalhar com mulheres, né, que foram abusadas ou que sofreram bullying, que foi algo que aconteceu muito na minha vida também, né? E para mostrar a elas que elas podem ser a melhor versão delas mesmas. Essa é a ideia do projeto, né? Encontrando a identidade delas no Pai. E o meu marido, ele é carpinteiro, marceneiro, na verdade, e ele quer abrir a oficina dele, né? Faz pouco tempo que a gente chegou aqui, a ideia é essa de abrir a oficina, para ele estar capacitando os jovens de comunidades e encaminhando esses jovens para uma profissão, né? Porque o que eu acredito é que a partir do momento que a palavra de Deus chega, que a revelação, a luz chega, o ambiente precisa mudar, né? Eu não posso simplesmente dizer Deus te abençoe para uma pessoa que está passando fome, para uma pessoa que está passando necessidade. Eu acredito em um Deus que ele é
integral. Ele vai trabalhar em todas as áreas da minha vida, não só na parte emocional, na espiritual, mas na física também. Então é isso, nosso projeto. Estejam em oração, né? Esse Instagram que eu tô aqui, A Missão é Nossa, é o Instagram da nossa missão, né? Porque aí eu posto coisa de nós dois, mas eu também tenho o meu Instagram pessoal. E como eu falei, também tenho o canal no YouTube, que eu pretendo voltar em breve, que estava um pouco parado. Mas lá tá todos os testemunhos da Jamaica Salvo, testemunhos dos práticos que eu fiz no sertão, né? Tá bem, tem bastante coisa para vocês verem até eu começar a atualizar, tá certo? Tá certo. Ok. Senhor, que Deus te abençoe. Amém. Valeu a pena. Que bom, Glória a fico Deus. feliz. Viu? Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Ellen, pelo Gostamos, sim, com convite. certeza. Obrigada a todo mundo que ficou até o final da live. Que Deus Glória a abençoe Deus. vocês. Amém. Espero poder voltar, quem sabe ir na igreja, né? Presencialmente, Com depois que certeza. essa Deixa pandemia passar. eu passar. Em nome de Jesus, a gente vai ter que ter vocês pessoalmente, né? Aqui está muito gostoso, mas junto será bem melhor. É verdade. Né? Eu Será amo bem a melhor. Bahia. Bahia linda. Oh, glória a Deus. Salvador está de portas abertas te esperando. E a Peniel também, viu? Deus Amém. continue te abençoando, minha irmã. E se Amém. faça, continue sendo esse vaso de bênção que você é na mão do Senhor. E deixando Deus te usar, né? O bom é quando a gente deixa Deus nos usar. Deus fala para nós, Deus nos dá. Falou bastante para mim nesta noite e eu estou super feliz. Muito feliz mesmo. E eu quero encerrar, assim, orando por você. Foi o que Deus me fez sentir, né? Amém. Orar pela sua vida e pela sua família. Então, Senhor, em nome de Jesus, eis aqui a tua filha, Senhor, a qual o Senhor trouxe a ministração especial para os nossos corações. Mas o que o Senhor tem me dito nesta hora é que o Senhor precisa trabalhar muito mais ainda do que ela pensa ou imagina. E é dentro da sua família que vem a grande vitória, Senhor. E por isso eu te peço que o Senhor cresça com essa criança para o louvor da tua glória. E que seu esposo seja canal de bênção para outras vidas. O Senhor complete a tua obra no coração e na vida da tua filha, porque o Senhor trouxe, mas o Senhor irá levar de volta para outros lugares. E que ela esteja sempre preparada para receber do Senhor o melhor. Uma flecha que está sendo puxada para trás, para alcançar um grande alvo lá na frente. Abençoa de continuamente a sua vida e a vida de toda a Igreja Batista Peniel, no nome de Jesus e para a glória de Jesus, eu agradecida. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada. Glória a Deus. Um beijo no coração de vocês. E Amém. Como eu sempre falo, a missão é nossa. Com certeza. Em nome de Jesus. Leva um abraço da Igreja Batista Peniel ao seu coração. Pode deixar. Um cheiro para todos. Obrigada. Deus te abençoe. Amém. Tchau. Tchau, querida. Deus te abençoe. Amém. Bom, irmãos, Deus abençoe. Foi bênção. Falou bastante no meu coração. Quero deixar para vocês uma doce e gloriosa paz do Senhor. A nossa vida é dirigida por propósito, então é adoração, comunhão, discipulado, serviço e missões, porque juntos somos melhores. Deus abençoe minha igreja, Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe meus pastores. Continue na bênção do Senhor.